O senhor acredita que o pessoal na Coreia do Norte, por exemplo, tem uma ideologia comunista ainda ou que virou uma monarquia aquilo ali? Eu não conheço suficientemente a Coreia do Norte para emitir uma opinião. Mas na China, o senhor acha que o topo do partido ainda tem ideologia comunista? Não, eu acho que eles têm uma ideologia mais nacionalista do que comunista. Pragmatismo, né? Isso é cor do resultado, não é isso? Eu acho que sim. É mais para Lula do que para comunismo, não é isso? Eu acho que sim. Eu tive na China, é impressionante a China. O senhor foi em Xangai, em Pequim? Eu tive no Cantão, tive em Pequim. Shenzhen, Hong Kong? Visitei várias cidades. Eu fui a convite do governo chinês. É? Eles fizeram uma conferência com representantes de imprensa de vários países. Entendi. Então eu fui dia eu posso ser convidado por eles também? Pode, sem dúvida. Não. Rapaz, teve inclusive um monte de bolsonarista que foi convidado, deu um escândalo da Zorra na época, inclusive teve vários, velho, bolsonarista que ficou em hotel 5 estrelas, Zorra toda lá na China, você não lembra disso não, que foi um escândalo na época? Mas o escândalo foi o quê? Que eles estavam gastando dinheiro do povo? Não, pô, foi o governo chinês que bancava. Ah, mas então... Como é que chama? Que o pessoal ficou dizendo que eles diziam que era de direita, que não sei o quê, e depois tava mamando lá como é que chama? Os benefícios oferecidos pela ditadura mais assassina da história da humanidade, não é isso? Não, por que a mais assassina? Você não acha Quem que matou é mais assassina, não? Qual foi o regime mais assassino da história da humanidade? Ah, isso é difícil de estabelecer, né? Mas esse negócio da China é pura propaganda. Não é muito difícil, não. É só, não morreu? Na China, não, se você espirra... Não teve expurgo? Você mata eles 10 não milhões não morreu mais com coronavírus. Imagina. Não, sabe, inclusive está mal explicada a própria propaganda. Os 10 milhões da China é por causa da fome. Sim, que foi provocada pelo regime, né? Não, foi provocada. Tudo bem, mas foi provocada por erros políticos. Eles não foram lá para matar a população. Como não? O plano econômico deles fracassou. O Pol Pot também não matou um terço da população porque ele quis, foi sem querer. Não, o Pol Pot também tem muita. Sabe o que acontece? Ó? Eu não sou favorável a tomar a propaganda, que é muito intensa, né, de países como os Estados Unidos, os europeus, por realidade. Eu acho que isso tudo tem que ser cuidadosamente investigado. Eu não sou um admirador do regime político do Mao Tse-tung, né? Eu tenho a minha própria avaliação, mas também não sou favorável a apresentar uma coisa que eu acho que não tem cabimento. E a grande fome foi uma coisa, a Revolução Cultural foi outra década, inclusive, não é isso? Não, a Revolução Cultural, eles admitem que foram 22 milhões de mortos, não é isso ou não? A questão é que a população de lá também já era muito maior que a da Rússia, né? Eu acho que eles não admitem que houve 22 milhões de mortos na Revolução Cultural, não. Eles dizem que são quantos? Não, eu nunca vi número desse porte aí na China. É isso. Segundo os números oficiais, meu irmão, a China é muitas vezes mais do que a Rússia, porque inclusive a base era maior, né? Não. A propaganda que eu vi, eu analisei a propaganda, eles falam do problema da fome, que teria morrido muita gente. A fome foi muito mais gente. A fome foi muito mais gente do que a Revolução Cultural. Só que eu não acho correto, a não ser que o governo tivesse provocado deliberadamente a fome. Como é que você pega um cara urbano, dá uma pá a ele e diz assim, o que você não produzir, você não come. Vá lá pra roça. Isso não é matar o cara. Não, mas não foi assim que o pessoal morreu. O pessoal morreu de fome mesmo. Mas calma aí, então tá bom. A pessoa que não tinha nenhuma qualificação foi colocada em um lugar pra tirar o que ele pudesse da terra, que não tinha nada, né? Ou não? Não. Isso não é matar o cara. Pô, Pot também fez isso. Acabou com a circulação de dinheiro e deu um lote de terra, porque se tira sua comida daí e ia correr o que você tivesse. Não, isso daí é assim, é é muita propaganda, tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, então esquece a China. Não, por exemplo, Stalin, eu acho uma figura histórica abominável. Mas quando a pessoa vem e fala assim, ele matou 10 milhões de pessoas, eu não concordo, não foi assim. Não foi assim? Não. Aí também. O historiador que levantou as mortes dele... Quem mandou matar Trotsky não foi Stalin? Foi. Foi quem? Por isso que eu estou usando o Stalin. Matou, inclusive, os caras da coligação fisicamente próximos a ele, não é isso ou não? Isso, ele matou muita gente, mas não matou 10 milhões de pessoas. Não. Deixa eu fazer uma pergunta, para ser muito objetivo. Holodomor. Isso daí é uma... 3 milhões morreram. Isso daí também, foi uma fome.
A Rússia... Não, a, mas a Rússia... essa foi provocada. Não. Claro que foi. E o Irã também sofreu. O Irã também sofreu durante a guerra fome e morte, porque os produtores iranianos eram obrigados a mandar o Irã foi ocupado, foi neutro, foi ocupado pela Inglaterra e pela Rússia. A Rússia demorou, inclusive, 3 anos depois da guerra terminar para libertar todos os territórios do Irã, não é isso? O Irã também teve uma quantidade de mortes absurda, porque o alimento estava utilizado no esforço de guerra inglês e russo, né? Isso daí sim. Você tirou a comida do pessoal, levou para outro lugar e deixou o cidadão morrer de fome, você é culpado. No Holodomor? Não. Inclusive, o iraniano até hoje... Eu conheço muito bem a história da União Soviética. O Gustavo Machado, que é um historiador, também ele é membro do PSTU, vai estar aqui com a gente também, vai participar da sabatina. Ele que é candidato juntamente com... Quem é candidato a presidente é o Hertz Dias. E o Gustavo Machado, ele vai ser o candidato também. Não me lembro agora qual cargo, mas enfim. Ele explicou já várias vezes essa questão do Holodomor. Ele me falou a respeito das fontes de jornais que falavam abertamente, olha, as pessoas vão morrer, nós precisamos de comida, nós precisamos de suprimento, e todas essas solicitações foram ignoradas. Esse planejamento foi feito de modo extensivo, então assim, não foi uma coisa que aconteceu um tempo, não. Foram mortes que aconteceram durante mais de 3 anos. Entendeu? Tá, mas o que o Stalin fez para matar o pessoal? Tirou toda a comida de lá. Não, tinha lista de mortes, bicho. Stalin, isso é amplamente, a própria União Soviética admitiu que tinha lista de mortes extrajudiciais. Não aconteceu isso. Deixa eu falar uma Béria, coisa. tudo não teve Béria, nada disso. Essa expressão, Holodomor, isso aí foi um jornal, o grupo de jornais mais poderoso da época nos Estados Unidos que inventou essa expressão. Né? Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. E quem colocou que o Stalin teria matado 10 milhões de pessoas por causa da fome é um historiador britânico, e ele mesmo reconhece que, primeiro, ele nem tem os números corretos. Ele mesmo reconhece. Mas foi ele que... Eu li o livro dele. Foi ele que começou essa história. O que aconteceu foi o seguinte. O regime político entrou... Os camponeses entraram em conflito com o regime político. Então, o que eles fizeram? Né? Nesse mesmo livro que o cidadão fala das mortes, etc. e tal, ele explica o seguinte. Os camponeses, para não entregar a sua propriedade para o Estado, eles promoveram aí uma destruição generalizada do rebanho, queimaram as plantações, mataram as vacas, os cavalos, as galinhas, os porcos. Está tudo no livro desse historiador britânico, que é o homem que pela primeira vez levantou que teria morrido 10 milhões de pessoas. O que houve foi uma espécie de guerra civil. A política do Stalin era equivocada? Sem dúvida nenhuma. Mas agora falar que ele propositalmente matou 10 milhões de pessoas na fome é absurdo. Sabe por que eles falam isso? É para que as mortes do chamado comunismo elas sejam maiores do que a do Hitler. Mas o senhor entende, o senhor concorda que há hoje menos gente na Rússia do que tinha 100 anos atrás, não é isso? Isso é questão demográfica, né? Não. O Brasil, nesse tempo, aumentou desde a véspera da Revolução. Se a gente pegar do início da Segunda Guerra Mundial, de 120 anos atrás para agora, tem menos gente hoje na Rússia do que tinha há 120 anos atrás. E nesse período, a população brasileira aumentou quase 8 vezes, não é isso? Sim. Todos os lugares onde houve regime soviético, a população diminuiu brutalmente. Inclusive, continua caindo no leste europeu até hoje, mesmo depois do comunismo ir embora, né? Não tem esses números. É isso. Qual lugar que houve uma revolução soviética? Em Cuba. Cuba hoje
tem tipo 30% menos gente do que no pico, não é isso? O que Todos aconteceu? os países que O que entrou um regime de aconteceu esquerda... com a população? A Venezuela tá quase 20% menos gente do que teve no topo. Tipo, todo lugar que aparece, esses caras exterminam a própria população, não é A isso? Venezuela não é um país igual Cuba. A Venezuela é um país capitalista. Não, mas o regime foi para a esquerda ou não foi? Sim, é um regime de esquerda, nacionalista de Que se esquerda. aliou intimamente com Cuba ou não? Tinha agentes cubanos, Sim. médico Mas o que cubano. eles fizeram com a população? Mataram todo mundo? As pessoas que tinham grana caíram fora e a economia caiu um terço, não é isso? Não é isso que aconteceu com Cuba também? As pessoas Não. qualificadas de tudo foram embora, só ficou a escória lá, não é isso? Quer dizer, o povo é que As seria a pessoas que não tinham escória. qualificação. Os capitalistas que estavam Mas o lá cara que Mas tinha o- nos qualificação, que cassinos gerava seria... riqueza. É isso. Pol Pot matou, né? Os caras que usava óculos, que era alfabetizado, ele matou, não é isso? Não, dizem que foi assim. Não dá pra tomar... Veja, as coisas que falam de todos os países que se opõem aos Estados Unidos, ao imperialismo europeu, é tudo propaganda assim da pior espécie. Mas Cuba, pro senhor, foi uma experiência socialista ou não? É uma experiência... eles expropriaram a burguesia e eu acho que eles dão à população muito mais do que a população tinha no regime anterior. Acha? Pô, sistema de saúde cubano é universal, sistema de educação é universal. Mas peraí. Na China. Mas a você energia não tem. elétrica não é universal. Não é não, Júnior? Não, a energia elétrica não é Mas aí universal, não né? é, aí não- Mas aí não é a China- aí a não é China culpa não do tem nada governo. Aí não é Universal. culpa do não é. governo. O governo não é responsável por evitar. Ele impede, inclusive, que o cara preste, porque é concessão pública, não é isso? No Brasil, você é Não, proibido de gerar vender o energia problema elétrica. energético Imagine de né? Cuba é que Cuba está sob um bloqueio econômico. Sim. Isso é criminoso. Se alguém lhe roubasse, você ia fazer bloquear negócio com quem compra economicamente suas um coisas país é roubadas? uma coisa criminosa. Mas é isso. Comprar coisas roubadas também é crime, é receptação. Você ia fazer negócio com o quem que foi compra coisas roubado? roubadas suas? As pessoas que investiram lá e foram desapropriadas, não é isso? Ah, bom, mas isso aí não é roubo. Ah, não é não? Isso aí foi o povo que arrancou o dinheiro do pessoal. É isso, mas o Quer dizer, governo que de Batista... quer dizer que se amanhã a gente estatizar o banco é roubo. Não é o banqueiro que é ladrão. É você que estatizou o banco que é ladrão. É isso. Para Ciro Nogueira e para o filho de Lula, o senhor pediu provas, procedimento, não é isso? Não tem que ter um processo judicial. Se Não, um executivo... revolução não é feita através de processos judiciais.